O indicador Average True Range. Criado pelo trader John Wells Wilder Jr., esse indicador técnico mede a amplitude de um ativo, mostrando quantos pontos o ativo se move em média ao longo de um determinado período. Com esse indicador, o trader recebe uma informação valiosíssima, que é saber se o ativo está volátil ou não. Existem técnicas que utilizam a volatilidade para maximizar os seus ganhos e reduzir consideravelmente o seu prejuízo no trade. E é exatamente isso que nós vamos ver a partir de agora. O ATR é a média do True Range. E o que é o True Range? John Wells definiu o True Range como o maior número entre três parâmetros de medição. O parâmetro A, que é a máxima menos a mínima do candle. O parâmetro B, que é a máxima do candle menos o fechamento do candle anterior. E o parâmetro C, que é o fechamento anterior menos a mínima do candle. O maior valor absoluto entre os três é considerado o True Range, que significa alcance verdadeiro. Em 99% das vezes no Forex será o parâmetro A, ou seja, o True Range será a distância em pontos entre a máxima e a mínima do candle. Presta atenção aqui que você vai entender. Imagine que o True Range do candle 1 seja de 100 pontos, do candle 2 seja de 70 pontos e o True Range do candle 3 de 120 pontos. Somando os pontos dos três candles e dividindo pelo número de candles, encontramos o ATR3, que representa a movimentação média dos últimos três candles. E é justamente com esse valor do ATR que resolvemos três grandes problemas do trader, que são: como saber se um ativo está começando o movimento ou terminando uma movimentação, como traçar o alvo, o take profit, utilizando o indicador ATR. E o terceiro grande problema é como saber qual seria o tamanho máximo que o alvo de uma operação de day trade poderia ter. Há uma quarta utilização muito eficiente para o ATR que eu vou deixar de bônus aqui no final do vídeo. Vamos lá! Para você saber quando um ativo está iniciando ou terminando uma movimentação, você vai utilizar o ATR5 no tempo gráfico de um dia e vai verificar qual a média de amplitude dos últimos 5 dias. Se o ativo ainda não tiver percorrido 1/3 do ATR5 diário, é sinal de que tem muito movimento possível pela frente. Se o ativo tiver percorrido 2/3 do ATR5, é sinal de que o ativo já percorreu boa parte do movimento esperado para o dia. E entrar em uma operação precisando que o ativo se movimente mais do que ele costuma se movimentar pode colocar em risco a sua operação. Você visualizou que o ativo ainda não percorreu os 2/3 do ATR diário e percebeu que vale a pena entrar na operação. Agora você precisa saber como que você vai marcar o seu alvo utilizando o ATR. Esse é um método técnico e muito eficiente de marcar o seu alvo de forma profissional. Se você operar em um tempo gráfico X, vai mudar o time frame para 4x, ou seja, se utiliza M15 para realizar suas entradas, você mudará para H1. O ATR5 em H1 vai ser a base do seu alvo. Observe a pontuação dele e guarde. Utilizando a projeção de Fibonacci, irá traçar 3 alvos possíveis, multiplicando os pontos base do seu alvo por φ, que é 1,618. O primeiro alvo dessa operação poderá ser 140 vezes 1,618, que é o número φ. O segundo alvo, 140 pontos vezes 2,618. E o terceiro alvo, 140 pontos vezes 3,618. Ou seja, o primeiro alvo dessa operação será 226 pontos, o segundo alvo será 366 pontos e o terceiro alvo será 506 pontos. É claro que você pode arredondar os pontos do seu alvo, isso não é um problema. Cada alvo tem seu nível de dificuldade para ser alcançado. O alvo 1, ele aceita uma tendência mais fraca do mercado, porém, ele te oferece um retorno financeiro menor.
O alvo 3, ele exige uma tendência maior, uma tendência forte do mercado, né? Então isso aí acaba aumentando o risco da operação, porque nem sempre o mercado está com uma tendência forte. Por outro lado, o alvo 3, ele te oferece um retorno financeiro maior. O alvo 2 é o equilíbrio entre risco e retorno. Ele aceita uma tendência moderada, o risco é moderado e o retorno financeiro também é moderado. Mas em todas as operações eu posso utilizar o alvo 3, já que ele é o que traz o maior retorno financeiro possível? É justamente isso que nós vamos aprender agora. Como saber o tamanho máximo que um alvo pode ter para uma determinada operação. Vamos supor que você utilize o alvo 3 da sua operação em M15, ou seja, você visualizou em H1 os pontos do ATR5 e multiplicou por 3,618 e seu alvo é de 420 pontos. Mas esses 420 pontos de alvo seriam possíveis de serem alcançados ainda no mesmo dia? Para você entender isso, você irá utilizar o ATR5 no tempo gráfico de um dia. Vamos supor que o ATR5 mostre 850 pontos e a amplitude máxima que o ativo percorreu no dia até o momento da sua operação seja de 250 pontos. Então, faltam 600 pontos para o ativo alcançar o valor médio da amplitude diária que vimos no ATR5 no tempo gráfico de um dia. Esses 600 pontos é o seu alvo máximo ideal para a operação de day trade. Então, nesse exemplo, 420 pontos de alvo do teu terceiro alvo está bastante adequado para que a operação finalize dentro do contexto de mercado que você analisou e identificou essa oportunidade para entrar no trade. Percebeu? O alvo apontou 420 pontos, mas o ativo ainda tinha 600 pontos para alcançar a média de pontos diários. Então, seu alvo está dentro do planejado, do alcançável para aquele dia. Agora você sabe exatamente qual seria o maior alvo possível para a sua operação. E como prometido, aqui vai o bônus para presentear você que ficou até aqui e está dedicado a evoluir no trade. Essa forma que eu vou ensinar é a forma que mais fez diferença nas minhas operações. Como definir os stop loss com ATR? Esse é um método muito eficiente de você marcar o seu stop loss de forma profissional utilizando o ATR. O primeiro passo é alterar o período do ATR para 55. Ao definir o ponto de entrada da sua operação, vamos supor que entre em uma operação de venda justamente nesse ponto. E o seu stop loss ficaria no topo anterior, ou seja, justamente nessa região aqui. Agora, você vai visualizar quantos pontos o ATR55 está mostrando justamente na região onde está posicionado o seu stop loss. Por exemplo, o ATR está mostrando 139 pontos. Então você vai adicionar 139 pontos ao stop loss que o seu método mostrou. Apenas esse ajuste vai fazer com que você evite diversos ruídos que o mercado acaba apresentando ao decorrer do movimento. Esse é o conceito, e dessa forma você não será mais estopado com frequência, por aqueles pequenos ruídos do mercado que te tiram da operação e depois a operação corre a favor do que você havia planejado. Para você aprender de uma forma mais detalhada a utilizar o Stop ATR e com um método automático, basta você clicar no vídeo que eu vou deixar aqui no final. O Stop ATR eu utilizei no Setup ST1.3, que é um método avançado que eu disponibilizei em um e-book completo que eu vou deixar no comentário fixado aqui embaixo. Espero que tenha gostado desse conteúdo e não se esqueça que eu vou te ajudar até você se tornar um trader profissional.